Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, os dogmas da fé católica, né? Professor Felipe de Aquino. Nós paramos aqui na introdução. Vamos aí por uns 2, 3 vídeos aí só sobre essa introdução aqui. Quais são os dogmas da fé católica? São muitas verdades que o magistério da Igreja tem como certas e irrevogáveis. De modo prático, podemos encontrá-las em nosso credo, na profissão de fé do Papa Paulo VI, o credo do povo de Deus. Ali podemos vislumbrar os dogmas principais de nossa fé. Foram várias profissões ou símbolos da fé ao longo dos séculos. O símbolo quicunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, Toledo, Latrão, Leão e Trento, e também de alguns papas como Fides Damaso, de São Damaso, e o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, 1968. Nenhum desses símbolos é ultrapassado e inútil. Ele nos ajuda a aprofundar hoje a mesma fé da Igreja. Catecismo 193. Sobre isso ensinava São Cirilo de Jerusalém. Ele dizia assim: esta síntese de fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que existe mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina de fé. E assim, com a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão, um grande número de ramos. Da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Entre todos os símbolos da fé, os dois mais completos são o símbolo dos apóstolos, o resumo fiel da fé dos apóstolos, que foi o símbolo batismal da Igreja de Roma, e o símbolo niceno constantinopolitano. Quanto ao primeiro destes, Santo Atanásio, 340 a 397 d.C., doutor da Igreja que batizou Santo Agostinho, disse desse credo, palavras dele: ele é um símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua fé e para onde ele trouxe como uma expressão de fé. O símbolo niceno-constantinopolitano foi o resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Eles são, como diz São Paulo, a regra de doutrina, Romanos 6,17. Por isso, rezar com fé o credo e entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e com a Igreja inteira que nos transmite a fé, a Igreja reza como crê. Hoje, temos também um novo catecismo da Igreja aprovado pelos bispos do mundo inteiro e pelo próprio Papa em 11 de outubro de 1992, e que contém as verdades da doutrina católica. Muitas citações que usamos foram retiradas do catecismo quando o Papa aprovou, através da Constituição Apostólica, Fidei Depositum, o depósito da fé. Disse o Papa que ele é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica, oferecido a todo homem que queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê e ensina. Estas palavras do Papa são suficientes para deixar claro que
O Catecismo da Igreja é o documento básico de referência para o entendimento e ensino da fé católica. Nele estão todos os dogmas da fé católica. Por isso, o Papa pede que o catecismo seja usado por todos, pastores e fiéis. Peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolhem este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir a missão de anunciar a fé. Aos bispos reunidos em Santo Domingo, em 12 de 10 de 1992, durante o quarto CELAM, o Papa disse: recentemente aprovei o Catecismo da Igreja Católica, o melhor dom que a Igreja pode fazer aos seus bispos e ao povo de Deus. Trata-se de um valioso instrumento para a nova evangelização, onde se compêndia toda a doutrina da Igreja deve ensinar. Aos bispos do Brasil que estiverem com ele em vista, em 29 de 1 de 1996, o Papa, referindo-se à necessidade de bem formar a consciência do povo cristão, pediu aos bispos: formai-lhe a consciência reta, coerente e corajosa. Deixai-me deste modo insistir sobre a conveniência de valerem-se todos do catecismo da Igreja Católica, significativo reflexo da natureza colegial do episcopado, decorrido 3 anos desde quando autorizei a sua publicação para uma correta interpretação destas e de outras verdades de nossa fé. O Catecismo da Igreja tem 4 partes que nos ensinam tudo o que a Igreja crê e reza. São os 4 lex. Lex credente, o credo. Lex celebrandi, a liturgia, os sacramentos. Lex vivendi, a moral, os mandamentos. E a lex orandi, oração. O Papa Bento XVI fala dos dogmas da Igreja como janelas abertas para o infinito. Se sair dos trilhos, o trem desgoverna, descarrilha e tomba. Da mesma forma, a teologia e a catequese, se não observarem tudo que o Espírito Santo ensinou para a Igreja, nesses 2000 anos, assistindo ao magistério da Igreja, se desviam do ensinamento de Cristo. Quando ainda cardeal e prefeito da Congregação da Fé, em sua conversa com Vittorio Messori, critica os teólogos que querem renovar na teologia, desviando-se do caminho da Igreja. Disse o Papa: muita teologia parece ter esquecido que o sujeito que faz teologia não é o estudioso individual, mas a comunidade católica no seu conjunto e a Igreja inteira. Desse esquecimento do trabalho teológico como serviço eclesial deriva um pluralismo teológico que, na realidade, é frequentemente um subjetivismo, um individualismo que pouco tem a ver com as bases da tradição comum. Cada teólogo parece agora crer ser criativo, mas a sua tarefa autêntica é aprofundar, ajudar a compreender e anunciar o depósito comum da fé, e não a de criar. Caso contrário, a fé se fracciona em uma série de escolas e correntes frequentemente contraditórias, como grave prejuízo para o desorientado povo de Deus. A Fé em Crise, 1985. Essas palavras de Bento XVI mostram o perigo de uma teologia desviada do ensinamento magistério da Igreja, a quem Cristo confiou o ensino da Igreja. A Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II nos lembra que o ofício de interpretar autenticamente as palavras de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é,
foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. O Papa Bento XVI deixa claro que as heresias ainda existem hoje. Ele afirma: portanto, também hoje é atual a advertência do segundo epístola de São Pedro, acerca do cuidado com os falsos profetas e falsos mestres que introduzirão heresias perniciosas. 2 Pedro 2:1. O eu não é complemento da verdade. Não se esqueça que para a igreja a fé é um bem comum, uma riqueza de todos. Uma riqueza de todos, a começar dos mais pobres, os mais indefesos perante os desvios. Portanto, defender a ortodoxia é para a igreja a obra social em favor de todos os fiéis. Nessa perspectiva, quando se está diante do erro, é preciso não esquecer que não só se deve respeitar os direitos do teólogo individual, mas se devem proteger os direitos da comunidade. Pelo mesmo motivo, a excomunhão em que ainda hoje incorre o herege é considerada uma punição medicinal, isto é, uma pena que não visa tanto castigá-lo como corrigi-lo e curá-lo. O Catecismo da Igreja ensina que os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10:16, recebem com docilidade os ensinamentos e a diretriz que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Catecismo, parágrafo 87. Os dogmas da fé católica foram formulados nos primeiros séculos do cristianismo, a começar com o credo, símbolo dos apóstolos que contém as verdades fundamentais da nossa fé. Com o passar do tempo, inclusive por causa das primeiras heresias trinitárias e cristológicas, a reflexão dos grandes padres da Igreja gerou a formulação dos dogmas, como veremos adiante. Gigantes da fé, como Irineu, no ano 200 depois de Cristo, São Clemente de Alexandria, 215, São Cipriano de Cartago, 258, São Atanásio de Alexandria, 273, São Basílio Magno, 369, Bispo de Cesareia, São Gregório Nazianzeno, 379, São Gregório de Nissa, 340, Santo Ambrósio, 397, Santo Agostinho, 430, São Jerônimo, 420, e muitos outros santos doutores tiveram que combater muitas heresias. São elas priscialinismo, montanismo, arianismo, macedonismo, gnosticismo, maniqueísmo, nestorianismo, apolinarismo, monofismo, monoteletismo, iconoclasmo e etc. E assim formularam as verdades básicas da nossa fé. No combate aos hereges gnósticos no seu tempo, Santo Irineu, 202 depois de Cristo, no segundo século, nos mostra bem a luta contra as heresias. Diz ele, Santo Irineu: ora, todos esses hereges são de muito posteriores aos bispos, aos quais os apóstolos entregaram às igrejas particulares. Necessariamente, pois tais hereges, cegos para a verdade, mudam sempre de direção e disseminam as doutrinas de modo discordante e incoerente. Ao contrário, o caminho dos que pertencem à igreja cerca o universo inteiro e, possuindo a firme tradição dos apóstolos, faz-nos ver que todos possuem uma mesma fé. Foi inicialmente na Judéia que os apóstolos estabeleceram a fé em Jesus Cristo e fundaram igrejas, partindo em seguida para o mundo inteiro a fim de anunciar a mesma doutrina e a mesma fé. Em todas as cidades iam fundando igrejas, das quais, desde esse momento, as outras receberam o enxerto da fé e a semente da doutrina, e ainda receberam cada dia para serem
igrejas, e por isso mesmo que sejam consideradas como apostólicas, na medida em que forem rebentos da igreja apostólicas. É necessário que tudo se caracterize segundo a sua origem. Assim, essas igrejas, por numerosas e grandes que pareçam, não são outra coisa que não a primitiva igreja apostólica da qual procedem. São todas primitivas, são todas apostólicas e todas uma só. Desde o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou os apóstolos para pregarem, não se pode acolher outros pregadores, senão os que Cristo instituiu. Pois ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Pai, a quem o Filho tiver revelado. Nessas condições, é claro que toda doutrina, em acordo com a dessas igrejas apostólicas, matrizes e fontes originárias da fé, deve ser considerada autêntica, pois contém o que tais igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos de Cristo e Cristo de Deus, contra as heresias. Santo Irineu. Neste estudo, vamos analisar os dogmas da fé católica dentro da doutrina que a igreja ensina, documentando o máximo possível para que o leitor não tenha dúvida daquilo que a igreja ensina. Muito bem, meus queridos amados irmãos, vamos parar este vídeo por aqui e no próximo vídeo vamos começar o estudo da nossa doutrina, a doutrina católica, o credo do povo de Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei!